Feliz sábado. Que bom que você está aqui. Dentre todos os lugares que você poderia estar, você escolheu estar aqui hoje. Vira aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você está aqui. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus da alegria, é um Deus que se contenta quando a gente está junto, quando a gente está entre irmãos. E se você está aqui hoje é para louvar e engrandecer o nome daquele que tem poder para salvar, que tem poder para ressignificar todas as coisas da sua vida. Estar aqui hoje pode ser que não esteja sendo um momento muito fácil para você. Nessa semana, a nossa família, minha família, está passando por um luto. E é muito difícil você cantar e falar essas coisas de que Deus ele tem poder para salvar. É difícil às vezes acreditar. Mas eu vim hoje aqui te dizer que se você está passando por uma situação parecida ou igual, o nosso Deus é aquele que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe quando cai uma folha de uma árvore. Ele sabe o porquê de cada coisa. A gente não vai entender. Mas o nosso Deus, Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para mudar a sua vida. Ele tem poder para restaurar seu casamento. Ele tem poder para restaurar a sua família. Ele tem poder de trazer de volta aquelas pessoas que estão perdidas. Então, se você acredita nisso, vamos levantar, vamos cantar juntos o poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança.
sempre para a honra de Deus, porque Ele é o único que tem poder para salvar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus? Uau! Por muitas vezes na minha vida, eu me considerei uma pessoa muito cética, principalmente mediante aos problemas. No início desse semestre, eu tive uma discussão bem feia com Deus. E justamente porque eu não estava entendendo aquilo que Ele queria me dizer, eu tenho certeza que eu tive um encontro real com Ele. E eu me lembro desse dia porque aconteceu aqui. Eu estava resolvendo algumas coisas e a Sara falou: Rodrigo, tem uma pessoa lá em cima na igreja querendo falar com você. Eu falei: não, já vou. Ela falou: não, vai agora. Tem alguém lá em cima que quer falar com você. Quando eu cheguei aqui, eu me sentei aqui e uma mulher veio ao meu encontro. E ela me falou duas coisas. A primeira, ela falou assim: durante essa semana, você falou comigo. E durante essa semana eu senti que eu precisava falar diretamente com você. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei o que você está sofrendo nesse momento, mas eu quero te dizer que Deus está contigo. E eu fiquei me perguntando o porquê daquela mulher me abordar dessa maneira, sendo que eu nunca tinha visto ela na minha vida, eu nunca tinha conversado com ela. Desde lá pra cá, minha mente e meu coração ficaram muito inquietos com isso. E tendo uma conversa com um amigo meu, eu coloquei pra ele toda essa situação. E ele falou: amigo, eu tenho certeza que essa mulher foi enviada por Deus para falar com você. E é isso que eu quero que você entenda. Às vezes Deus não vai se revelar para você de forma carnal. Às vezes Ele não vai colocar as suas vontades da forma que você quer que sejam, porque Ele tem um tempo perfeito para tudo. E por mais difícil que pareça, por mais complicado que a situação seja, Ele nunca te abandona. Você nunca está sozinho. Você crê nisso? E nós vamos cantar sobre isso agora. Um Deus que lembra do seu povo mediante as dificuldades. Quando não posso te ouvir, já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver. Sei que se levanta
mesmo Deus de ontem, de hoje e para sempre. Amém? Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol. E nesse ambiente de louvor, Deus te convida nesse momento para ter um ambiente de esperança. E Ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como você está se sentindo, mas você se identifica com essa história? Um momento de tempestade, um momento de turbulência. Você veio aqui nesse momento, nesse dia, para ter um pouco de esperança. Esse lugar aqui é para que você possa abrir o seu coração, para que todas aquelas coisas difíceis que você passou durante a semana, você possa devolver agora, colocar aos pés de Jesus, para que Ele tire toda a angústia do seu coração. Eu quero orar hoje pelas pessoas que passaram por perdas, por aquelas pessoas que estão enfermas, em especial também por aquelas que foram afetadas na madrugada pelas chuvas. Que o seu coração possa ser carregado hoje do amor e do Espírito de Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigada por mais um dia.
Obrigada porque aqui na tua casa eu posso louvar o teu nome e eu posso me carregar do teu amor, Pai. Cuida do coração de cada um aqui. Aqueles que precisam do teu carinho, do teu acalento neste momento, Pai. O Senhor sabe o que se passa nas nossas mentes, nossas angústias, as nossas dificuldades do dia a dia. Então, Pai, renova-nos agora. Que nós possamos sair daqui cheios da tua graça. Que o seu Santo Espírito habite nesse lugar. Que nós possamos ouvir a tua palavra e esquecer toda a tempestade. Traz calmaria também, Pai. É isso que eu te peço em teu nome. Amém. Pode se assentar? Mateus no capítulo 25, no versículo 23, a palavra do Senhor diz: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Muitas vezes na nossa jornada cristã, nós queremos as bênçãos de uma vida de fidelidade, mas muitas vezes não queremos pagar o preço da fidelidade. Muitas vezes não queremos ser fiel. Muitas vezes nós queremos as recompensas de uma vida de comunhão, mas muitas vezes não queremos pagar o preço dessa comunhão. Muitas vezes nos esquecemos da verdadeira comunhão que nós devemos ter com Deus. Esse momento é o momento de nós devolvermos as nossas ofertas. E ofertar não é somente um ato de você dar uma parte daquilo que Deus te deu. Ofertar é, na verdade, um ato de adoração. É um ato de fidelidade. É um ato de dizer a Deus, através de um ato, através de uma oferta, que você é totalmente dependente dele. Muitas vezes é o preço que nós temos a pagar para dizer que Deus tem que ser o nosso guia na nossa vida. Infelizmente, às vezes dói, mas o exercitar da fé é aquilo que nos move, é aquilo que faz com que a nossa caminhada seja mais firme. Nesse momento você tem a oportunidade de devolver uma parte pequena de tudo aquilo que Deus te deu, através dos seus dízimos e das suas ofertas. E às vezes o ofertar não é somente agradecer pelo emprego, pelo salário. Muitas vezes ofertar é também agradecer pela saúde, é agradecer por uma família, por os seus filhos estarem bem, por você ter uma casa, por você ter o que comer, por você ter o que se alimentar. Então nesse momento você pode devolver os seus dízimos e as suas ofertas. Não temos o QR Code, mas aqui nós temos as baias onde você pode depositar a cédula física, e também atrás das suas cadeiras tem um QR Code. É importante que você, ao devolver o seu dízimo e as suas ofertas, você comprove o que é dízimo e o que é oferta, né? Então é importante que você descreva, ou que você envie o seu comprovante no e-mail. A igreja não consegue destinar, não consegue saber o que é cada coisa se você não disser. E a igreja não consegue usar da melhor forma possível. A gente não consegue saber o que está no seu coração no momento em que você devolveu o seu dízimo ou a sua oferta.
Cuide do que é meu, que por um tempo será teu. E não se esqueça que eu sou teu Deus. A última frase dessa música fala uma frase que minha mãe me disse por muito tempo: cuide do que é meu, que por um tempo será teu. No caso, é Deus que está dizendo, mas ela dizia assim: cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. A música que a gente vai cantar, ela fala muito sobre milagre, e o refrão dela diz assim, que coisas maiores virão, milagres acontecerão. E eu me lembrei de um dos maiores milagres da minha vida, que foi meu casamento. Meu marido nem tá aqui, mas ele vai ver essa gravação, vou mandar pra ele, vai contar alguns pontos. O maior milagre que aconteceu foi no meu casamento. Eu casei com 19 anos, muito novinha. Tenho 24 anos agora, então já faz as contas aí, que eu não sou muito de matemática, mas eu sei quanto tempo eu tô casada. Mas no meu casamento, gente, não tinha dinheiro nenhum, nada. E juntou nada com nada que meu marido tinha, aí Deus fez um milagre. E vocês vão entender o porquê. A gente estava juntando dinheiro pro casamento e meu marido desempregado trabalhou para uma empresa que deu golpe nele por 3 meses. Ele não recebeu nada. E eu trabalhava ganhando muito pouquinho. O valor que eu tinha era o valor referente ao aluguel, que era R$1.200. 3 meses antes do casamento, meu marido conseguiu um emprego de estagiário. Amém? Isso ajudou muito a gente. Quando chegou umas vésperas assim do casamento, gente, eu não tinha vestido de noiva. Eu tava vendendo cone recheado para juntar dinheiro pro meu casamento. E vendendo para uma amiga minha, a mãe dela falou assim: vem cá. E fazia muito tempo que eu não via ela. Ela: vem cá na minha casa que aí eu vou comprar os seus cones. E aí eu preciso falar com você. Eu preciso. O que essa mulher quer falar comigo, gente? Quando eu cheguei lá, ela falou: olha, a gente sentou, ela falou assim: eu preciso te falar uma coisa. Eu andei orando muito, e quando eu orei, me veio o seu nome na cabeça. E eu vou te dar um presente, que eu não vou conseguir realizar o meu sonho. Eu tinha 3 vestidos de noiva, ela me disse. 2 eu já doei, mas tinha um que eu não conseguia mesmo me desapegar. E eu tava orando para que Deus me enviasse uma pessoa, e ele falou que é você. Eu olhei assim pra ela, já tava esperando uma coisa horrorosa, né? Porque de presente assim, falei, né? Vai dar. Gente, quando ela abriu o vestido, parecia que o vestido era dos meus sonhos, assim. E quando eu vesti, eu não precisei fazer ajuste, eu não precisei fazer nada. Vestiu como se fosse feito pra mim. E aquilo, amei. Porque foi um cuidado tão grande de Deus que eu senti, foi um milagre na minha vida. Eu não entendi o que estava acontecendo. Mas, além do meu vestido de noiva, ela ainda deu os vestidos dos pajens. Eu vivi um casamento assim, meu casamento foi um casamento de milagres durante todo o processo. E ainda é um milagre. Agora a gente está esperando por outro milagre, né? E aí vem a barriguinha. Mas em todos esses momentos, eu senti muito forte no meu coração. Então eu falei para o Rodrigo: eu preciso falar. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado para você. Você acredita nisso? Se você acredita, você vai cantar essa canção como uma oração, como um passo de fé, como alguém que diz assim: Senhor, eu acredito que o Senhor tem milagre na minha vida, e eu creio que em nome de Jesus Ele vai trazer o milagre que você precisa, assim como Ele trouxe, Ele traz na minha vida.
não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. E o que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração do homem, os segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não pode se ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer. Se você crê, cante. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, mesmo assim eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti, meu Deus. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá. Você acredita nisso? Cante mais uma vez. Que coisas Maiores virão, milagres milagres acontecerão. você não Imagina o que Deus irá fazer. Glória a Deus. Jesus. Essa música eu vou pedir para que você se levante. Ela é uma música de rendição, é uma música de adoração a Deus. Eu tenho certeza que você conhece essa música. Vocês cantaram muito bonito e a gente vai continuar adorando e adorando o nome de Deus, louvando o nome dele.
tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
render aos teus braços de amor. Você pode cantar assim. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite viver na plenitude da Tua glória. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Eles são uma forma de nos levar a Ti. E obrigado porque o Senhor é o nosso convidado de honra e nós temos certeza que o Senhor está aqui. Que o Espírito Santo continue conosco e que Ele traduza tudo aquilo que for dito nesta manhã. Abençoe cada um aqui. É isso que eu te peço por Jesus. Amém. Pode se sentar. Um feliz sábado para você. Tudo bem? É um dia meio nublado, mas eu agradeço a Deus porque Ele nos permitiu estar aqui hoje. E agradeço você por ter aceitado o convite do Senhor para estar aqui, porque é Ele que nos chamou para estar na sua casa nesta manhã. O assunto que eu vou escolher para a gente falar hoje, ele requer uma maturidade específica. E eu anseio por essa maturidade que ainda nós não recebemos. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo estará aqui e Ele traduzirá tudo aquilo que for dito. E essa mensagem achará lugar no seu coração. Você que tem a Bíblia, vamos abrir comigo lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Como título do sermão de hoje, eu escolhi como discípulo do amor. Todos aqueles então que tiverem Bíblia, podem abrir lá em Marcos capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 34 em diante. Todos acharam? Eu leio assim na minha Bíblia. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do meu evangelho, a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. E a gente tem um complemento no capítulo 9, versículo 1. Diz-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, há alguns que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam chegado com o reino de Deus com poder. Bom, aqui nós temos palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E obviamente que o Senhor nesse ensino, Ele esperava que essas declarações e afirmações chegassem até nós nos dias de hoje. De vez em quando eu escuto que Jesus estava preocupado apenas em dar lições importantes para os judeus que viviam debaixo daquela velha aliança naquela época.
Eu sempre digo que eu não consigo concordar com isso. Em Mateus 28, Jesus diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Essas nações são os gentios, não os judeus. Ensinem quem? Os gentios. Batizem quem? Os gentios. E ensinem a eles a guardarem tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Então eu acredito que o Senhor, ao declarar isso, Ele estava de olho em mim e você, que um dia poderia ter o privilégio, a honra de abraçar a fé dele e poder ser chamado discípulo de Cristo. Aqui o Senhor está externando algo. No versículo 34 ele começa: então convocando uma multidão juntamente com seus discípulos. E esse é um detalhe interessante quando você vai ler os evangelhos. Quase todas as vezes que a Bíblia menciona e Jesus chamou uma multidão, ele vai vir com um ensino intenso, radical, duro, diriam alguns, pesado para aquele ensino. Isso não significa que ele não queria que todo mundo estivesse lá. A Bíblia diz o que é em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não quer dizer que ele não queria que todo mundo estivesse lá. Mas eu acredito que enquanto Jesus pregava, e devia ser muito bom ver ele pregar, ele pensava: será que eles estão realmente entendendo aquilo que eu estou falando? Porque se eles realmente entendessem aquilo que eu estou falando, talvez alguns deles teriam se afastado já, como aconteceu várias vezes. Você lembra já lá em João capítulo 6, o que está acontecendo lá? Jesus começa a falar sobre compromisso com ele, comer da sua carne, beber do seu sangue. E mesmo que as pessoas entendiam que ele estava usando uma linguagem figurada, e todos entendiam que ele não estava exigindo um ato de canibalismo ali, todas as pessoas começaram a dizer: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então Jesus, ele se perguntava: será que eles estão entendendo? E aí então a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele, o abandonaram. Então ele olha para os 12 e fala assim: vocês também não querem se retirar? Falando numa linguagem mais atualizada em relação aos tempos bíblicos, porque é muito desatualizada já para nós hoje. E esse ditado que eu vou falar é da época dos meus pais e avós, quando eles eram pequenos. Eles costumavam dizer: porta da rua, serventia da casa. Era um jeito não tão polido de dizer: se você não quer ficar aqui, vaza. Se não quer ficar aqui, vai embora. E Jesus então olha para os 12 e fala assim: vocês não querem se retirar? Pedro, ali ele tem na hora um lampejo de juízo e fala assim: Senhor, para onde nós iremos? Se só encontramos a vida em Ti. Só em Ti é a verdade. Ele está dizendo assim: Senhor, eu entendo que o compromisso com o Senhor envolve esse pacote que o Senhor está colocando. Isso não significa que Jesus queria que eles se retirassem naquele momento, mas que eles entendessem aquilo que eles estavam abraçando. Em Lucas capítulo 14, Jesus diz que ninguém vai construir uma torre, se lança nesse empreendimento, sem primeiro sentar e calcular. Porque se descobrir que não vai conseguir, é melhor nem começar, do que começar e não terminar. Jesus ele continua dizendo sobre um outro empreendimento: se um rei quer atacar outro rei, ele tem que sentar e calcular, porque se ele descobrir que ele não vai aguentar, é melhor nem começar. O que Jesus está dizendo aqui? A preocupação de Jesus não é sobre o nosso aspecto financeiro, o nosso orçamento, não. Ele queria dizer em outras palavras: você quer ser meu discípulo? Tá bom. Você quer me seguir? Beleza, mas põe na ponta do lápis e calcula quanto custa ser o meu discípulo. E a questão é, já que isso é uma exigência, uma condição, o que Jesus diz lá no capítulo 14 de Lucas é que se alguém quer ser discípulo de Cristo, tem que tomar a cruz. Senão, não pode. O que Jesus está falando lá é que não existe dois tipos de discípulo: aquele mais dedicado, que ele vai ler as escrituras, ele vai estar em constante contato com o Senhor e vai seguir Jesus, vai tomar a sua cruz e negar a si mesmo. E aquele discípulo que não nega a si mesmo, faz a sua vontade, a hora que quer, a hora que bem deseja, e não está seguindo a Jesus Cristo. Quando em Lucas 14, 27 ele afirma, é o mesmo discurso que nós temos em Marcos, quando ele afirma que qualquer que não tomar a cruz e vir após mim, não pode ser seu discípulo. Ele está dizendo: você quer ser discípulo? Tem que tomar a cruz, senão não pode. Então, se sem tomar a cruz nós não podemos ser discípulos de Jesus Cristo, e a exigência de Jesus que todo discípulo tome a cruz, a pergunta é ser feita: o que significa a bendita frase, tomar a sua cruz? Eu já vi muitas pessoas fazendo qualquer tipo de aplicação para esse versículo.
A pessoa geralmente ela fala de um determinado problema e fala assim: essa é a minha cruz e você tem que se livrar dele. Eu já vi uma pessoa falando assim, me apresentando a sogra e falando: essa é a minha cruz. Mas apesar de qualquer aplicação, nós temos que entender o que significa o tal de tomar a cruz. Se é que nós queremos aplicar isso em nossas vidas, aquilo que o Senhor está colocando diante de nós. A palavra tome a sua cruz é uma extensão da declaração negue-se a si mesmo. Então nós precisamos entender que Jesus, ele usa um exemplo numa época em que todas as pessoas entenderiam o que ele estava falando. Quando eu era pequeno, eu achava que só 3 pessoas haviam morrido da morte da cruz: Jesus e os 2 ladrões. Mas é que quando você para analisar, o Império Romano, ele crucificou incontáveis milhares de pessoas. Era uma forma comum de execução naquela época. Só que era sentenciada apenas para um criminoso. Só um criminoso era sentenciado a ela. E aí então eles obrigavam o criminoso a sair do lugar de onde ele foi julgado, de onde ele foi condenado, até o lugar da sua crucificação, carregando a sua cruz. E aquela era uma forma pública de dizer que a pessoa estava sentenciada à morte. Quando as pessoas viam alguém carregando a cruz, eles sabiam que aquela pessoa estava sentenciada à morte e o que é que ia acontecer com aquela pessoa. Mas Jesus precisou passar por isso também. Jesus precisou carregar a sua cruz. Em um determinado ponto, ele já não estava mais aguentando de tanta tortura. E aí a Bíblia diz que obrigam um servo chamado Simão Cirineu a carregar a cruz de Jesus. O que era comum naquela época. Então, eu e você precisamos entender que ser discípulo de Jesus necessita que carregamos a nossa cruz. Então Jesus está dizendo: você quer ser meu discípulo? Você tem que admitir, entender que a sua decisão implica morrer para você mesmo. Isso é muito difícil para a gente. Quando ele fala negue-se a si mesmo, ele está obviamente colocando a morte como um morrer para si, como uma autonegação, não necessariamente uma morte literal. E quando nós olhamos aquilo que Jesus está falando e nós entendemos, então as próximas afirmações elas ficam muito mais fáceis, fazem muito mais sentido para a gente. Porque no versículo 35 ele diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Quando eu era criança, eu ficava meio perdido quando eu li esse texto. Eu confesso que eu achava que Jesus era do contra. Se eu quero me salvar, estou perdido. Mas se eu quiser me perder, você salva? Como assim? Eu achava que o que Jesus queria dizer era dar o contra. Porque eu achava que Jesus estava falando sobre salvação espiritual. Só que ele acabou de falar no versículo anterior sobre tomar a cruz, sobre decidir morrer para mim mesmo. No versículo seguinte, ele diz: quem quiser salvar a vida, a perderá. Salvar do quê? Da morte da cruz que está proposta para cada um de nós. Se eu quiser me salvar da sentença de morte, de morrer por ele e por evangelho, eu vou perder a minha vida. É isso que ele está falando aqui. Só que nós precisamos entender que morrer para nós mesmos é muito difícil. Nós queremos muitas vezes fazer a nossa vontade, sendo que a única vontade perfeita e boa é a do nosso Senhor Jesus Cristo. Então há algo poderoso por trás dessas 2 declarações. A primeira é que não existe um evangelho genuíno, verdadeiro, onde eu e você possamos ser reconhecidos discípulos de Cristo sem um processo de morte para nós mesmos. Aí fora vem sendo pregado o evangelho, que eu de vez em quando brinco com alguns amigos, se eu rio ou se eu choro. Porque eu digo que ele está se tornando um evangelho mutado. Porque o tomar a cruz não pode ser anunciado. As pessoas elas querem saber da parte boa do evangelho, querem apenas ouvir a parte boa do evangelho. Se é que a gente pode dividir o evangelho em 2 partes, a boa e a ruim, sendo que o evangelho é uma coisa só. Aliás, Josué já dizia isso. Em Josué capítulo 23, versículo 14 a 16, ele diz: tudo quanto Deus falou por boca de Moisés, o seu servo, vai se cumprir. Ele diz para o bem e para o mal. O que ele está dizendo aqui? É que a palavra de Deus ela é toda a verdade, não é só uma parte. Mas o que o crente faz de vez em quando? Ele está passando por uma dificuldade, um problema. Aí ele se agarra a uma promessa de Jesus Cristo e fala: nossa Senhor, a tua palavra é verdade. Como quem diz: cumpre aí, Senhor. Mas na hora que Deus chama para obediência e mudança de vida, aí a gente não quer mais. Aí vira um jogo de interesse. Se eu quero aquilo não, eu quero aquilo ali, não vou seguir aquilo ali. Mas Jesus está pedindo para eu mudar de vida? Não, não quero mais não.
A verdade, irmãos, é que nós não podemos escolher. Nós não temos o direito de escolher. E nós estamos vivendo em uma geração que precisa entender de uma vez por todas que tomar a cruz não é uma possibilidade, é uma exigência. Se eu e você queremos ser discípulos de Cristo, nós precisamos entender que nós temos que tomar a nossa cruz e negar-nos a nós mesmos. Agora, o que eu e você precisamos entender na frase seguinte: quando Jesus diz, quem quiser salvar a vida, gente, esse instinto da carne de sobrevivência, ela é algo natural. É algo natural, é da gente. Mas Jesus diz, se tentar salvar, vai perder. Se perder, vai salvar? A pergunta é, do que o Senhor está falando? Depois de dizer que quem quer ser discípulo tem que morrer, Jesus na verdade está nos revelando que morrer é só apenas uma questão de tempo e processo. Quem foge, na verdade, vai protelar e lá na frente vai pagar uma conta muito maior. Quem aceita, vai acelerar e com isso vai se poupar, se salvar e vai viver um processo bem menos doloroso. Mas de qualquer forma, se a exigência de Jesus Cristo é que todos os discípulos tomem a sua cruz, e é minha, sua responsabilidade fazer isso, mas isso não quer dizer que porque nós não encaramos isso ainda, que Ele desistiu da gente. Ele vai tentar forçar a cruz em cima de cada um de nós, para que nós não percamos aquilo que Ele está colocando. Então uma coisa que eu quero destacar, antes de explicar o que é salvar ou perder, é que Jesus não estava falando apenas de morte simbólica, negando-se a si mesmo. Ele chega a incluir dentro do texto a possibilidade da morte física. Tanto que no capítulo 9, que nós lemos no versículo 1, ele diz assim: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, sem que vejam chegar com o poder o reino de Deus. Aqui ele não está mais falando sobre morte simbólica ou de negar a si mesmo. Ele entra no assunto de morte literal. O que me faz entender que quem quiser salvar a sua vida vai perder, e quem perder a sua vida vai salvá-la, envolve não só o tipo de processo que nós vamos passar, mas pode envolver um desfecho um pouquinho mais doloroso e dolorido para cada um de nós, na perspectiva física. Aonde eu quero chegar? Quando você olha para a vida dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, quase todos eles foram martirizados pela causa de Cristo. A gente não tem muitos relatos sobre como esses discípulos foram martirizados, porque nos primeiros séculos da fé cristã, as histórias eram apenas contadas por via tradição oral, elas demoraram para ser escritas. E aí, como eles começaram a escrever, há uma divergência ou outra nos relatos que nós temos. Mas eu vou citar aqui para você o que talvez sejam as declarações mais comuns que nós temos desde os primeiros séculos da era cristã, de como os 12 apóstolos, incluindo Matias, que foi o substituto de Judas, como eles morreram. André morreu em uma cruz em forma de X. Natanael foi esfolado vivo e depois crucificado de cabeça para baixo. Filipe foi enforcado. João, uma exceção, vou tratar depois. Judas Tadeu morre como mártir, pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. Mateus foi morto à espada. Matias, o substituto de Judas, foi apedrejado e depois decapitado. Simão, Pedro, foi crucificado e no momento da sua crucificação disse: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. E o pediu que crucificasse ele de cabeça para baixo. Simão, o outro, Zelote, acredita-se também que foi crucificado. Tiago, o menor, nós temos 2 Tiagos, foi crucificado e acredita-se que foi junto com o seu irmão Zelote. Tiago, o maior, o irmão de João, aqueles que Deus chama de os filhos do trovão. Esse nós temos o relato bíblico. Atos 12 diz que Herodes o passou ao fio da espada e que a espada havia sido utilizada para decapitação. E por último, Tomé teria sido atingido por uma lança. Outras fontes dizem que ele só teria sido martirizado na Índia. À medida que eu comecei a ler, como era curiosidade, me incomodava uma ideia de que João tenha sido o único que escapou do martírio. E a tradição diz algo que, se for verdade mesmo, na minha análise piorava tudo. Porque a tradição diz que João teria sido lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas ele entra e sai como alguém que entra numa piscina e sai, e milagrosamente ele teria sobrevivido a tudo isso. Então, se ele já não foi martirizado, se ele viveu um processo que não aconteceu,
isso só aumentava o meu questionamento com Deus. Eu dizia, por que João escapou? Por que ele não morreu com os outros? A Bíblia diz que João era o discípulo amado. De 12, tem 3 que estão nos momentos mais íntimos com Jesus. Mas dos 3, esse é o que reclinava a cabeça no peito do Senhor. E é chamado de discípulo amado. Eu não sei vocês, mas eu já fui um daqueles crentes que tinha muito ciúme de João. Eu comecei a ler a Bíblia mesmo nascendo num lar cristão, filho de pastor. Eu comecei a ler a Bíblia realmente lá pelos meus 10 anos. Você pode imaginar o poço de maturidade que deve ser quando uma criança começa a ler a Bíblia aos 10 anos. E aí eu falava, Senhor, e eu li essas histórias e falava, Senhor, se eu tivesse aí com os teus discípulos, João ia sofrer muito comigo. Eu ia ser aquele cara que durante a caminhada ia ficar chutando pedrinha nele assim por trás, que de vez em quando, trança-pé por trás para ele cair. Uma volta e meia no barco eu ia chegar, dar um chega para lá nele e derrubar ele na água. E eu dizia para Deus, não pode. Na tua palavra tu diz que tu não faz acepção de pessoas. Até que um dia o Espírito Santo falou comigo e disse, em nenhum lugar das Escrituras está escrito que eu reclinava a cabeça no peito de João. A Escritura diz que ele reclinava a cabeça no meu peito. Mas eu dizia assim para Deus, mas qual que é a diferença? A diferença é que eu nunca fiz acepção ou diferença entre os discípulos. Agora não quer dizer que quando um de vocês decide me tratar diferente, que eu não aceite. Então após Jesus derrubar todos os meus argumentos, e eu continuava questionando, Deus, por que João não morreu com os outros? João, ele era um cara resolvido. Você sabe quem que chamava João de discípulo amado? Sabe como veio esse título? Ele mesmo. Ninguém chamou João assim. João se falava assim, eu sou o discípulo amado. Ele batia no peito, eu sou o discípulo amado. Ninguém chamou João assim. E aí foi no meio desse dilema, desse questionamento com Deus, que eu fui para a Bíblia tentar achar coisas diferentes da vida de João para a vida dos outros apóstolos. Quando Jesus estava no jardim, e eu não quero me demorar muito, você conhece a história? Quando Jesus estava no jardim, todos os discípulos fugiram. A Bíblia diz que naquela noite se cumpriu a escritura, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Não ficou gente. Todo mundo correu. A gente tem que dar um desconto até para Pedro, porque Pedro ali na hora que eles estavam tentando prender Jesus, ele puxa a espada e corta a orelha do pobre do servo do sumo sacerdote ainda. Ele puxa a espada para pelo menos que Jesus não fosse preso, ou que eles não fossem presos juntos. Então Pedro corta a orelha do sumo sacerdote. Eu quero chegar no céu e perguntar assim para Pedro, Pedro, você queria a orelha dele mesmo, ou você foi tão ruim de mira que você acertou a orelha? É uma pergunta no fundo do meu coração que eu quero fazer para Pedro. E aí Pedro então corta a orelha do sumo sacerdote. E ainda a Bíblia diz que João estava junto, mas que Jesus estava lá. E ele dá um bronca em Pedro e conserta a orelha do menino ainda, a ponto dele voltar e brigar com Pedro. Aí Jesus está brigando com Pedro e falou, tá bom Jesus, você quer ir então? Vai lá, Deus te abençoe. E saiu correndo, fugiu. Só que a Bíblia fala de 2 que voltam. A Bíblia fala de 2 que voltam, são eles, Pedro e João. Pedro e João, eles percebem que eles fizeram errado e eles voltam. Só que eles começam a seguir a distância. O que é essa distância? Eu estou aqui. Se eles vierem correndo, eu saio correndo para lá e a gente foge. Mas se eles não vierem, eu quero saber o que está acontecendo, o que vai desenrolar a história. E a Bíblia diz que Jesus então foi para o Sinédrio. João e Pedro chegaram lá, e a Bíblia diz que João era conhecido do sumo sacerdote. Ali no Sinédrio todo mundo conhecia João. A ponto de então a criada que estava na porta do Sinédrio falar assim para Pedro, você também é discípulo de Jesus Cristo? Por que esse também? João era conhecido, ela conhecia quem era João. E aí a história diz que quando ela pergunta, você também é discípulo de Cristo? Pedro diz, não. E aí começa a primeira das 3 negadas que Pedro diz contra Jesus. Mas João entra no Sinédrio, com todo mundo sabendo que é discípulo, mas ele não estava nem aí. Ele entrou porque ele amava o mestre dele. Na cena da crucificação, a Bíblia diz que estavam muitas pessoas lá.
em volta, mas perante a cruz estavam apenas algumas mulheres. E quem? João. A ponto de Jesus falar com ele. Você lembra o que está escrito lá? Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus está conseguindo falar com João porque ele é o único que está perto da cruz. Aonde estavam os outros discípulos? Para longe. Por quê? Medo. Não, mas por que medo? Vão nos condenar junto, vão nos julgar junto, vão nos matar junto. Só que a palavra de Deus diz no capítulo de João, no capítulo 21 do Evangelho de João, algo interessante para nós. Aqueles que quiserem abrir, é o último capítulo de João. O que está acontecendo aqui? Jesus apareceu pela terceira vez aos seus discípulos após a sua ressurreição. Eles estavam comendo na praia. E aí Jesus chega para Pedro então: Pedro, vamos dar uma caminhada aqui comigo? Preciso conversar com você. E aí então sai Jesus e Pedro e diz assim no versículo 15: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ele começa a ficar triste. Triste porque era a terceira vez que Jesus perguntava. Jesus sabia que ele amava ele, mas por que ele estava perguntando 3 vezes? E ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Verso 18: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando tu, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e levará para onde não queres. Dizia isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Por que Jesus está falando isso para Pedro? Porque o mesmo Pedro que havia prometido antes para Jesus: não, eu vou morrer por ti, eu vou estar contigo para sempre, eu não vou te abandonar. Na primeira hora, ele correu. Só que aí a palavra continua aqui, no versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. É como João, ele fala sobre ele o evangelho inteiro. O discípulo a quem Jesus amava. O qual nascesse e reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Pedro perguntou: tá bom, ok, eu vou morrer, você já falou, mas e ele? Pedro e João eram muito amigos. Dos 3 discípulos mais íntimos que estavam com Jesus, Pedro e João é que eram os mais próximos. Só que o Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, sabia que João nunca havia feito aquilo. Então Pedro continua perguntando: Senhor, tá bom, eu vou morrer, o Senhor falou que vai me dar uma segunda oportunidade, mas e ele? O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com João? Quando eu era menor, eu fui fazer uma visita com um pastor, amigo meu, e aí eu gostava de orar com as pessoas. Ele me chamava para visita, para eu ter ali a experiência, mas para eu orar. E aí a gente foi visitar uma irmãzinha da igreja. Pensa numa senhora doida. Não, falando do fundo do meu coração aqui para vocês. Pensa numa senhorinha doida. E a gente chegou lá e ela olhou assim para a gente e falou assim: eu tenho uma teoria. Aí eu e o pastor ficamos sérios assim. Sabe quando você quer? Tá muito ansioso para ver o que a pessoa vai falar. Aí você fica: fala logo. Aí ela falou assim: João tá vivo. Olhei para ela, olhei para o pastor querendo rir, mas ele não riu. João tá vivo. Eu tenho certeza que ele está por aí pelo mundo, afora, vagando ainda. E aí na minha cabeça de adolescente eu comecei a imaginar um senhorzinho todo encurvado, com cabeleira gigante, com as unhas desse tamanho, com as unhas da mão desse tamanho, com a barba gigante vagando por aí. E aí o pastor começou a discutir no bom sentido. Não, mas João, não, que João está vivo? João está vivo, não está nada.
Custou sair aquela oração que eu ia fazer. Aí a gente saiu, orei e tal. Na hora que a gente chegou no carro, eu falei: pastor, o que aconteceu com o João? Aí ele falou: você não vai acreditar nisso aí, né? Aí eu falei assim: tá, mas parece não estar muito claro ainda para mim o que aconteceu com o João. Porque no versículo 9 do capítulo de Marcos, verso 1, ele diz que alguns há aqui que não passarão pela experiência da morte, sem que vejam chegado com poder o reino de Deus. Aí ele falou assim para mim: é isso que você não está entendendo. Quem escreveu o livro de Apocalipse? João. João viu a vinda de Jesus antecipadamente. Quando ele então é lançado no caldeirão de óleo fervente, a Bíblia fala que ele sobrevive a tudo isso. E ele então é exilado na ilha de Patmos, aonde ele tem todas as revelações do Apocalipse. Aí você vai me dizer que é coincidência, que o único que se dispôs a perder, esse salva. E todos aqueles que fugiram tentaram salvar a sua vida, perdem a vida. Mas eu vou te dizer, isso não é coincidência, é princípio bíblico. E é quando nós entendemos o princípio que nós vamos ver coisas diferentes na vida de João para a vida dos outros apóstolos. João assistiu de camarote VIP, antecipadamente, tudo o que já está acontecendo, e é tudo aquilo que vai acontecer ainda. João é o discípulo que mais viveu, e não apenas sobreviveu aos martírios, tentativas e possibilidades, como ele morre velho e farto de dias, de acordo com a linguagem bíblica. O que colocou João nesse lugar? Quando Deus não faz acepção de pessoas. Quando todo mundo diante da proposta de Jesus tentou salvar, Deus olhou lá do céu e falou: esses aí estão perdendo. Mas quando João disse assim: eu estou disposto a perder, estou disposto a morrer por ti e por teu evangelho, Jesus olhou do céu e disse: esse aí está salvando. Porque o que Deus não queria era tirar a vida de nós, mas nos ensinar prioridades. Nós precisamos entender que tomar a cruz não é uma possibilidade, é uma exigência. É quando a gente se entrega logo, entendendo que Deus não quer nos sacrificar, que nós vamos percebendo que podemos ser poupados de muitas dores e sofrimento quando lutamos contra a entrega no processo. Há um tempo atrás eu estava vendo no meu YouTube um sermão de um norte-americano, um missionário norte-americano que hoje já é falecido. E ele estava pregando sobre Mateus capítulo 1, versículo 44, sobre quebrantamento, como eu nunca vi na minha vida. Em uma determinada parte, eu ainda lembro do velhinho, hoje já é falecido, que ele começa a falar: tem 2 níveis de quebrantamento. O primeiro é quando é o voluntário, que você se lança sobre a pedra, que é Jesus, e você se faz em pedaços. É um dos níveis de quebrantamento. Mas o segundo é quando a pedra vai atrás de você. Normalmente é quando você não se lançou na pedra, e a pedra diz: eu vou te pegar. É quando a pedra cai em cima de você. Em vez de você ser feito em pedaços, você é reduzido ao pó. Quando Jesus diz: para ser o meu discípulo, tem que tomar a cruz, e você acha que você está fugindo de tomar ela agora, imagino que às vezes ele está olhando, não que ele fale assim, obviamente Jesus não fala assim, num linguajar nosso aqui, imagino que ele está olhando para a gente falando assim: sabe de nada, inocente, tentando fugir, sabe de nada. Ao longo das escrituras, nós vamos percebendo que essas figuras, elas conversam, e elas transmitem uma mensagem: morrer é uma questão de tempo. Se nós queremos ser discípulos, não há como evitar negar-se a si mesmo. Agora a pergunta é: como nós vamos lidar com isso? Quando Jesus fala para Pedro que você vai morrer, ele fala assim: ok, Jesus, eu vou morrer. O Senhor está me dando uma segunda oportunidade. Ele diz: eu estou te dando uma segunda oportunidade. Só que quando a hora chegar, você não vai correr de novo. Eu olho para João e percebo que ele se deu melhor que todo mundo. Eu olho para a vida de muitos patriarcas, por exemplo Abraão, e percebo que ele se deu melhor que todo mundo. Se a gente tentar nos salvar, no final das contas nós perdemos, o prejuízo e a dor são muito maiores. Se nos entregamos e cooperamos, a dor é muito menor. Agora a pergunta óbvia: qual que é o melhor processo para a gente seguir?
Nós precisamos entender, irmãos, que não existe nenhum tipo de prejuízo em nos entregarmos para Deus. Não existe prejuízo em nenhum nível de entrega ou sacrifício. Quando nós decidimos dizer não para Deus, quando nós decidimos lutar e dizer, eu não vou negar a mim mesmo, eu não vou fazer a tua vontade, eu quero fazer o que eu quero. A conta paga é muito maior do que seria que se nós tivéssemos nos entregado desde o começo. Você entende isso? Você vai descobrir ao longo das Escrituras e de forma prática que muitos de nós temos enfrentado problemas, dores desnecessárias na caminhada, apenas porque estamos relutando em relação à entrega. Eu vi aqui de dizer hoje que não vale a pena. Não vale a pena pelo preço a ser pago, não vale a pena contrariar o Deus que sabe os planos que Ele tem para nós. E Ele fala assim, eu sei os planos que eu tenho para vocês, são planos de bem, não de mal, para vos fazer prosperar. Igreja, nós precisamos nos entregar em níveis mais profundos a Jesus Cristo. Não existe prejuízo em nenhum nível de entrega ou de sacrifício. Se em algum momento Ele está pedindo para mim e você algo que parece ser difícil, Ele sabe exatamente o que Ele está pedindo, o porquê está pedindo. E nós precisamos aprender a confiar que Ele não só tem razão, mas que Ele sempre propõe para nós aquilo que é melhor. Todo mundo que se dispõe a acertar o que Ele tem, poupa a si mesmo de muitas dores. Nós precisamos parar de acreditar que tomar a cruz é algo opcional. E nós precisamos parar de acreditar que se por um tempo nós fugimos, que nós escapamos disso. Tomar a cruz é uma questão de tempo. E quanto mais você luta e mais demora, mais cara é a conta. Ela acaba vindo com juros e correção monetária. Eu fico brincando com Pedro, fico comparando com João. Eu já dizia várias vezes para Deus, Senhor, por que o Senhor está marcando em mim, justo em mim? Parece que a sensação é que Deus está nos pressionando. Mas é porque ainda não ficou claro na nossa mente aquilo que Ele está disponibilizando para cada um de nós. A sensação é que parece que Deus está nos perseguindo. Deus sabe o que tem que tratar e lidar com cada um de nós. Mas ao longo das Escrituras é inevitável que Deus tem pedido coisas para alguns que às vezes são doídas e dolorosas. E eu quero te dizer que o mais doído e doloroso do que aquilo que Deus te pede é não entregar para Ele aquilo que Ele te pede. Você entende isso? A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus aprendeu a obediência mesmo sendo filho, pelas coisas que Ele sofreu. Você vai ver um Jesus no Getsemane, dobrando os joelhos numa batalha contra a sua vontade e dizendo, seja feita a sua, não a minha vontade. Ele fala assim, se depender de mim, Senhor, por favor, passa de mim esse cálice. O que é o cálice? É a linguagem bíblica do sofrimento. Jesus, em outras palavras, está dizendo, se tiver um plano B, por favor, a gente pode ir para o plano B? Porque Ele estava falando como homem. Mas tem um momento que Ele diz, mas que seja feita a tua, não a minha, mas a tua. Ele, em vez de ir para o plano B, vamos para o plano A. A Bíblia diz que Ele aprendeu a obediência. Gente, se Jesus, que é Jesus, teve que aprender a obediência e a entrega, o porquê que nós não precisaríamos disso? Na verdade, essa é uma parte do Evangelho que a gente deixa de lado, mas que precisa ser resgatado para o nosso próprio bem. Porque a dor não é o que acontece na hora da entrega, é o que vem depois, enquanto a gente luta. Agora, quando a gente atravessa logo e começa a resolver logo essas coisas, é impressionante o que nós vamos viver depois. Eu quero terminar dizendo que quando eu decidi para o ministério, as pessoas zoavam de mim, sabe? Elas zombavam. Tipo assim, eu tinha muitos amigos que graças a Deus eu não tenho mais, porque eles zombavam de mim.
E eles falavam assim, eu falava assim, não, eu vou me entregar. Eles falavam, tá bom, você vai, a gente vai viver a nossa carreira, a gente vai ganhar muito dinheiro, a gente vai prosperar na nossa vida. Aí a única coisa que eu falava assim era, tá bom, tá ok, vocês podem ir. Se Deus não chamou vocês, podem ir, fica à vontade. Mas eu resolvi me entregar, porque ficou claro na minha mente que todo discípulo de Cristo precisa tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo. Não lute contra Jesus. Ele sabia o que ele estava propondo. Ele sabia o que isso ia produzir na sua vida, como ele sabia o que ia produzir se você não se entregasse. Nós precisamos viver a entrega em níveis mais profundos. E quem vive, normalmente, olha para os outros que não vivem e dizem, pena que eles não entenderam aquilo que eu entendi. Por isso ele diz, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas isso é muito difícil pra gente. O meu desejo e a minha oração é que nessa manhã o Senhor tenha falado no seu coração. E que se você está fugindo de Jesus, se você está negando a cruz que Ele está propondo para você, em nome de Jesus, não lute contra Ele, porque Ele sabe aquilo que Ele está propondo para cada um de nós. E mais doloroso e doído do que quando Jesus pede alguma coisa pra gente, é não entregar aquilo que Ele pede pra gente. A gente vai ouvir uma mensagem musical agora. E se for esse o seu desejo, você declara, eu quero ser um servo teu, Senhor, eu tô aqui, eu vou responder o seu chamado, eu quero servir. Levante de onde você está, porque isso é um ato para Deus de que você realmente quer se entregar a Ele. Que Deus possa te abençoar. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, Senhor, eu sou teu pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu pra fazer o teu querer.
nós precisamos ser fiéis discípulos de Cristo. Sabe por quê? O meu desejo e minha oração é que quando Jesus voltar, Ele diga para cada um de nós: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra agora na alegria do teu Senhor. Vamos orar. Querido Pai, nosso Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos permite viver na plenitude da Tua glória. Nos ajude, Senhor, a cada dia sermos discípulos fiéis e que nós possamos negar-nos mesmos. Isso é muito difícil para a gente. Senhor, ajuda-nos, por favor, porque nós seguiremos espalhar as boas novas para que o Senhor volte logo. Senhor, esse mundo está tão triste. Nós precisamos que o Senhor volte. Nos ajude, Senhor. Do fundo do nosso coração, nós declaramos que nós queremos ser servos teus, cheios do teu poder. Nos dê um sábado feliz na tua companhia. Abençoe cada família que é representada, e que cada um de nós possamos entender que para sermos discípulos de Cristo, precisamos tomar a nossa cruz, negar-nos a nós mesmos e seguir você. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para você, que Deus te abençoe.